desta feita, tendo aqui o prazer de receber a Ana Caiaço. Ana, ela é diretora de comunicação e responsabilidade social para a América Latina da Alstom. Seja muito bem-vinda, Ana. Prazer em recebê-la em nosso programa. O que você atribui nessa mudança toda, nesse cenário que a gente tem vivido mais recentemente, no qual as mulheres estão mais e mais assumindo papéis de liderança? Eu acho que tem muito da mulher ter mostrado que ela realmente é capaz. Então, né, acho que tem também a oportunidade que foi dado em algum momento para que as mulheres mostrassem de que podemos tanto quanto. Tanto quanto ou mais, né? Exato. E aí acho que puxando um pouco, né, pro meu lado da comunicação. Eu acho que a comunicação ela teve um papel muito importante nesse meio tempo, porque comunicar de uma forma muito estratégica, né, lá atrás em algum momento a gente conseguiu mostrar que a comunicação ela realmente é estratégica e foi quando começaram a surgir as histórias, né, veio o storytelling, a gente começou a ver os temas de diversidade e inclusão, a gente começou a trabalhar essas comunicações, então é a mulher no lugar de fala. E aí acho que o mundo começou a abrir os olhos e as oportunidades começaram a surgir. Hoje em dia se fala muito de propósito, né, para significado de vida. A Alstom tem alguma política em relação a isso? Está embutido na cultura dela? A Alstom, ela trabalha com, né, os pilares, os valores de inovação, de responsabilidade. Então, a gente trabalha realmente pensando, considerando isso. E na comunicação não é diferente. Então, como é que a gente sempre atrela o negócio, né? Como que a gente pensa na estratégia para trabalhar a inovação, a responsabilidade como um todo. E o grande propósito é justamente assim, não é só falar, fazer o trem e fazer com que o trem ele, né, se movimente de um lugar a outro. É justamente você transportar, né? Você fazer com que alguém saia de um lugar que vai visitar a mãe, o estudante que está indo para a escola, uma pessoa que está chegando em São Paulo e que vai conhecer vai começar uma nova fase de vida. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa nossa conversa, quando a gente fala de comunicação, é você ter dito assim, a comunicação está diretamente alinhada ao negócio, então a gente faz o planejamento. Quando eu comecei em comunicação, eu tinha um presidente, né, ele falou assim, quanto que você precisa de dinheiro para fazer suas coisinhas aí, né? As coisinhas aqui que ele fala era o relacionamento com a comunidade, onde nós íamos causar um impacto, e também fazer uma assessoria de imprensa, porque eu trabalhava numa empresa histórica, muito importante, não só no Brasil como no mundo. E assim, a visão dos executivos, do presidente, a comunicação era algo acessório, não era importante, né? Então hoje eu vejo que existe uma cultura diferenciada, que a comunicação é um instrumento estratégico para resultado. A comunicação estratégica faz parte do planejamento estratégico, assim como o marketing, né? Você pode falar aqui para o nosso pessoal como é que vocês trabalham nisso, essa questão? Eu acho que é interessante porque a comunicação ela deixou de ser só aquela área onde as pessoas ficavam atrás do computador para informar, né? Onde a gente tinha o jornalzinho, a revistinha, lógico, o muralzinho, exato. Então, lógico, informar faz parte, mas aonde é que está a estratégia? Então, trabalhar junto com a liderança, onde você pode também motivar, engajar o funcionário, né? Fazer com que é um orgulho muito grande onde você vê que você faz a diferença quando você trabalha a comunicação de tal forma que o funcionário, você desperta no funcionário aquele espírito de pertencer, né? Então, e aí é que você realmente percebe que, poxa, eu realmente sou estratégico.
Na hora que você trabalha imagem e reputação da empresa, né, de uma simples nota nas mídias sociais, onde você está trabalhando o relacionamento com o jornalista. Então, isso é estratégia. Na hora que você está com a liderança e você entende para onde a empresa quer chegar, qual é o grande objetivo, então, né, de novo, quer dizer, não é simplesmente vender trem, né? Então, vender trem é diferente de você vender sorvete, né, que você está ali no dia a dia e tudo mais, mas é muito mais, é o valor da marca, é o valor da empresa. E o valor do produto, né? Exato. Como que o produto agrega valor para a sociedade, né? Exato. Eu estou vendo assim a Alstom como uma grande empresa que agrega valor para a sociedade, que como você e o Reinaldo comentaram anteriormente, você transportar pessoas para diversas necessidades e até dores, né? O Reinaldo falou de hospital, às vezes a pessoa vai para um velório, né? Então, assim, esse valor que o transporte agrega em termos de conforto, de segurança, é muito importante. Então, acho que vender isso na comunicação é bem importante, né? Sim. E você tá com a liderança, onde a liderança ela entende esse valor da comunicação, né? Onde a liderança, ela realmente ela te traz junto, ela te mostra, né, as dores, as dificuldades, as glórias, e você consegue transformar isso numa grande história, onde você consegue identificar personagens que vão te ajudar a contar essa história e você realmente, né, você trabalha a motivação, o engajamento, quando você fala de líderes que precisam trabalhar com transparência e tudo, e aí você tá ali junto com a liderança para realmente, assim, não é só o informar, né? Lógico, acontecer alguma coisa, por exemplo, fechamos um contrato, você vai ali, você vai informar, mas o que está por trás disso? Né? Como é que você vai motivar, integrar funcionários? Como é que você desperta o espírito de pertencer à empresa? Como é que você traz pessoas que queiram fazer parte dessa história toda? Como é que você fala para o mundo o que é essa empresa que é comprometida com segurança, que é comprometida com a tecnologia, que fala de inovação? Hoje, quando muita gente fala sobre meio ambiente, sobre, né, a questão do trânsito, quer dizer, a gente já está num mundo onde o metrô, no caso, já tem trabalhado isso, né? De você tirar os carros do meio da rua, que é onde a gente contribui justamente com o trânsito, com o meio ambiente e tudo mais. A gente até estava comentando que gerenciamento de crise faz parte do mundo da comunicação e geralmente do mundo corporativo. Do mundo corporativo. Como é que vocês fazem quando tem uma crise, um problema que aconteceu lá? Talvez não seja diretamente em relação ao trem, pode ser em relação ao trem, em relação ao equipamento, em relação à sinalização, em relação à falha, a um processo, alguém boicotou de alguma maneira, sei lá, tudo pode acontecer. Alguém vai entrar num trem, de repente cai no vagão, não dá tempo de segurar. Ou seja, vai saber o que pode acontecer. No mundo Alstom, assim, a gente tem que avaliar qual que é a linha tênue ali, né? Então, onde que está a questão da Alstom em si ou a questão ali do operador e tudo mais. Mas acho que trazendo para o mundo da comunicação, acho que o gerenciamento de crise, ele é igual para todo mundo e também não é igual. Acho que o gerenciamento de crise, ele não tem uma fórmula matemática, ele não é uma receita de bolo. Sim, mas deve ter um comitê, deve ter uma estrutura. Não, aí porque não é igual para todo mundo, não. Porque a empresa espera acontecer o problema e depois a gente vai ver o que faz. Ou seja, tem que não ter nem preparo, nem gente preparada para lidar com a situação. Não, eu digo assim, que não tem uma receita de bolo, porque, lógico, ele tem o comitê de crise, né, onde a gente aciona ali, então, quem que vai ser? Então, a comunicação, em primeiro lugar, sempre. Sim. Né? A gente precisa estar ali porque não é só porque vai ter o jornalista ligando. Não, a gente não tem que considerar só a imprensa na crise. Né? A gente tem os funcionários, claro, a gente tem um cliente, a gente tem, né, a matriz, o acionista. A sociedade. Então, a gente tem ali o comitê onde a gente precisa estar conversando sempre. Quem são os executivos envolvidos naquele comitê onde, né, então é o time de qualidade, é o time de RH, o jurídico, né? Principalmente. Então, o jurídico sempre está ali andando, a gente está de mãos dadas. Mas eu digo que não tem uma receita de bolo porque nem sempre aquilo que a gente fez para uma crise
vai funcionar para outra. Sim, porque nem sempre a crise ela vai impactar o funcionário, nem sempre a crise vai aparecer na imprensa. Então, quantas vezes a gente faz um posicionamento para a imprensa e a gente não vai precisar, porque acaba, né, assim, ela é tão bem gerenciada, administrada, que ela acabou não batendo ali no jornalista. E aquele posicionamento que a gente fez pro público interno não vai ser o mesmo texto que a gente vai usar para a próxima crise e tudo mais. Mas acho que, né, no mundo ali da comunicação, que eu sempre falo, isso independente, né? Quando eu estava em Cargill, quando eu estava em Exalta e tudo mais, comunicação sempre tem que estar envolvida, porque a crise ela acontece e as pessoas elas ficam tão envolvidas ali naquela situação e a comunicação às vezes pode ser a última a ser envolvida. E aí a gente acaba perdendo tempo para trabalhar no posicionamento. E aí até a gente entender o que foi que aconteceu, para a gente conseguir se atualizar, né, demora tanto tempo. E às vezes o jornalista que liga e fala assim, poxa, mas... E aí você fala, não tô sabendo? Ou então, preciso... Né, poxa, procurada a empresa não se pronunciou. Procurada... E aí, assim, aí fica pior ainda. No caso da Alstom, quer dizer, ali, no meu caso em Sim Comunicação, além de eu trabalhar com o meu comitê de crise, porque muitas vezes, quer dizer, eu estou falando também com o meu cliente, né? A crise acontece com o meu cliente. Então, eu também preciso estar muito ali em sintonia com o time de comunicação do cliente. Então, essa minha parceria é muito importante, porque daí eu também conto com o comitê de crise do meu cliente. E a gente está sempre ali à disposição, não só a comunicação, mas todos os mesmos times. Então, é o jurídico, é o RH, a qualidade, testes e tudo mais, que a gente está ali. E aprender para que a gente aprenda com os erros e nunca mais aconteça pelo menos aquele erro. Aquele erro específico. De que maneira você está usando ou adaptando todo esse processo que está chegando de maneira bastante intensa e rápida em relação à inteligência artificial e usando isso já, de que maneira você está usando a inteligência artificial ou tirando proveito da inteligência artificial para potencializar os resultados do seu trabalho de comunicação? Mas posso complementar a pergunta? E como é que você lida com a comunicação na inteligência artificial com teus colaboradores e pares? Assim, a gente ficou lá na área de comunicação, a gente ficou até um pouco assustado na hora que a gente viu, assim, a capacidade, né, o tanto de coisas que é possível fazer. Mas na hora que a gente começou a fazer uns testes ali, falou assim, não, vamos testar, vamos ver o que é possível fazer, né? Tava ali com o meu time, a gente ali testando, não, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo outro. A gente viu que realmente, gente, que é um monstro. Mas por outro lado, a gente reparou que, assim, ele não dá para deixar na mão, né, da inteligência artificial. Ajuda muito. Então, no nosso caso da comunicação, ajuda muito, assim, ajuda a criar uma super imagem bacana para a gente colocar ali numa comunicação, numa apresentação. Ajuda a fazer um texto? Ajuda, mas várias lacunas. Realmente, assim, a inteligência que existe, a estratégia que existe não substitui. Então, a gente precisa realmente tá ali para... O lado humano, não é verdade? Exato. A comunicação é humanas. Queria saber da sua opinião, da sua visão sobre o quão é importante a comunicação e de que maneira nós podemos trabalhar a comunicação para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Eu acho que, primeiro de tudo, ser autêntico. Eu acho que para você fazer uma boa comunicação, você precisa ser você mesmo, né? Então, ser autêntico, ser aberto. E acho que a comunicação não é só você falar. Acho que o ouvir faz parte da comunicação também, né? Então, ouvir o seu time, ouvir o seu público, porque você precisa saber o que o seu público quer. O que seu público está falando, o que seu público está pensando, para que você consiga adaptar a sua comunicação da melhor forma possível e consiga chegar, transmitir a melhor, né, a mensagem e chegue ao seu propósito. E se você realmente é você, se você é autêntico e tem uma comunicação clara, uma comunicação transparente,
Acho que O mundo fica melhor, não é? mais da metade do caminho aí já foi cumprido. Uma coisa que eu vejo, que eu até brinco com o pessoal, assim, todo mundo sabe fazer comunicação. Falei, todo mundo que sabe ler e escrever, acha que sabe fazer comunicação. Mas quem faz comunicação é aquela pessoa extremamente apaixonado por ler e escrever. Porque não é, de novo, não é sentar na frente do computador e escrever meia dúzia de palavras. É saber encontrar a essência, é saber onde está a mensagem, é se apaixonar por aquilo, é se apaixonar por um contexto e acreditar numa causa. Então, assim, é realmente querer fazer a diferença. Mais do que querer contar a história, é querer fazer parte da história.